Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre História, dicas para o Enem. Vamos começar mostrando para vocês quais são as principais características da prova de História. O Enem cobra 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias. No caso, a gente está falando de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Pode-se dizer que, apesar da abrangência de temas, o Enem mostra um certo enfoque em 3 grandes temas. São eles: direitos humanos, reivindicações de liberdades e o exercício da cidadania. Agora, quais são os 5 temas mais recorrentes em História nos últimos exames do Enem? São eles: Idade contemporânea, representa cerca de 12% dos conteúdos dos últimos anos. Isso a gente está falando, gente, de 1890 até 1954. Os principais temas dentro de idade contemporânea geralmente são imperialismos, crise de 1929, Getúlio Vargas como um todo. Vargas é bastante pedido nos Enems, né? Quando a gente está falando de Vargas, a gente está englobando governo provisório de 30 a 34, governo constitucional de 34 a 37, Estado Novo principalmente, e o governo eleito dele de 51 até o suicídio em 54. Cai também nazifascismos e Segunda Guerra Mundial. Segundo tema bastante pedido é o Brasil Colônia, representa cerca de 9%. Isso principalmente o encontro entre civilizações, europeia e as indígenas. Então é aquele momento de encontro, de chegada dos europeus aqui para o Brasil, para a costa brasileira, e como eles se envolveram, como que eles se encontraram, como que é desenvolvido esse primeiro momento com os indígenas. Terceiro tema bastante pedido, Brasil Império. Contamos aí das cerca de 6% dos temas dos últimos anos de prova. Aí os conflitos internos, há também os externos, como a Guerra do Paraguai e a Guerra Cisplatina, formação do Estado Imperial Brasileiro e questões ligadas a determinados grupos étnicos, por exemplo, a questão do negro, nesse momento. Quarto tema bastante pedido, movimentos sociais. Cerca aí de 5% da prova nos últimos anos tem alguma questão envolvendo movimentos sociais. Basicamente, busca por liberdades individuais ou de grupos sociais. O quinto tema que é mais pedido é patrimônio histórico-cultural e memória, cerca de 4% da prova. Construção de identidades nacionais, patrimônio material e imaterial e preservação do patrimônio. Agora, vamos falar sobre quais são as 3 principais habilidades cobradas nos últimos Enems para a história. Então, o primeiro delas, a H1, né, que é a habilidade de interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Isso é bastante pedido, bastante explorado. Basicamente é a leitura e interpretação de documentos. H13, que é analisar a atuação dos movimentos sociais, que contribuem para a mudança ou ruptura em processos de disputa pelo poder. E H2, analisar a produção de memórias pela sociedade humana. Isso basicamente tem a ver com um pouquinho do que a gente estava dizendo, da construção da memória, da leitura de documentos e da leitura de patrimônio. Agora quero desejar a vocês uma boa prova, que vocês saiam bem, estudem com afinco, boa sorte no Enem. Até mais, obrigado.